Oi, pessoal! Hoje a gente está começando o Papo de Cinema, um produto novo aqui dentro do nosso canal do YouTube, e é resultado desse projeto de pesquisa Cidade e Memória, a construção do imaginário urbano pelas narrativas audiovisuais. E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa queridíssima, que sabe tudo sobre esse papo de cinema, que é a Thalita Ferraz. Thalita, maior prazer de ter você aqui com a gente. Eu vou Oi, apresentar Cristina. você de uma forma assim breve aqui para o pessoal, tá? Porque você tem aquele super currículo, né? A Thalita é jornalista pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, fez doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, pós-doutorado na Ghent, na Bélgica, e é professora da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro, coordenadora de um grupo de pesquisa interessantíssimo, Modos de Ver, Estudos das Salas de Cinema, Exibição e Audiências. E ela também é professora e pesquisadora no programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Ela participa de várias redes de pesquisa. Então, eu começo essa nossa conversa, Thalita, querendo saber o que te levou a pesquisar história, cinema de rua, num momento em que está todo mundo ligado em streaming, em Netflix, né, em outros aplicativos, outros suportes. Cristina, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui nesse primeiro quadro do Papo de Cinema, Vida Longa aí ao programa. Na verdade, essa minha história com pesquisa sobre sala de cinema começou há bastante tempo. Eu sou uma herdeira, assim, né, das práticas de ida ao cinema de rua. Morei assim, a vida inteira num bairro chamado Tijuca, que fica no Rio de Janeiro, muito próximo da Praça Sans Penha, que eu frequentava sempre. Então, desde criança, sempre ia para todos os cinemas de rua, que tinham vários ali naquela região. Eu assisti ao fechamento, né? Ao fechamento ali, uma avalanche de fechamentos de salas de cinema nesse bairro, né, que eu cresci. E aí, como, né, fui para a área acadêmica, mesmo como jornalista, eu nunca saí assim da área acadêmica, sempre fiquei fazendo pós e tal, veio essa vontade, né, de tentar olhar para essa situação de fechamentos de cinema. Eu comecei a me interessar, né, pelo assunto por conta mais dos fechamentos e porque eu tive uma vivência disso, né? E aí, numa pós-graduação que eu fiz na PUC, de Comunicação e Imagem, num dos trabalhos finais, eu resolvi escrever sobre os cinemas da Tijuca desaparecidos, né? Naquela época, isso já tem bastante tempo, já tinham né, fechado, acho que todos já estavam fechados já na Praça Sans Penha, e só tinha, então, a gente chegou na Praça Sans Penha, né, a ter assim mais cinema funcionando concomitantemente do que a própria Cinelândia no Rio de Janeiro, que é considerada, né, o polo, né, cinematográfico lá idealizado pelo Francisco Serrador. Mas a gente chegou a ter, num momento ali no início dos anos 2000, nenhuma sala de cinema, nem a do shopping funcionava, porque teve um período lá que eles estavam fazendo uma atualização, ampliando, né, o Severo Ribeiro, pelo que não era nem Kinoplex ainda, e aí a gente chegou a ficar um período sem cinema. Então, isso foi mais ou menos na época que eu estava nessa pós, e aí tinha essas questões, né? E eu nem pensava em estudar memória, estudar história das mídias, era, né, assim, estava fazendo uma pós-graduação lá para o SEMS. Só que aí o trabalho ficou bom e eu transformei depois esse trabalho num projeto de pesquisa, que foi com ele que eu entrei no mestrado na ECO-FRJ. E aí, né, como a minha orientadora, querida Janice Caiafa, que você, né, conhece também, ela trabalha, né, ela é antropóloga e trabalha com questões de cidade, com questões de comunicação, né, enfim, né, e dinâmicas urbanas. Eu levei esse caso, né, essa coisa que eu chamei de segunda Cinelândia Carioca, eu levei isso para, enfim, para um cerne mais de pesquisa um pouco, né, mais denso, né? E aí eu tentei ali seguir primeiramente uma ideia do papel do cinema na configuração do espaço urbano, né, tendo como fato o foco, né, como foco os cinemas da Tijuca. E
era um estudo, foi um estudo muito relacionado também à própria ideia de configuração do urbano, configuração daquele pedaço daquela cidade, que durante, né, quase um século foi um dos principais polos assim, de exibição, dos principais, né, um lugar interessantíssimo, importantíssimo para o mercado exibidor brasileiro, e eu fui mais para esse lado. Então, esse interesse, né, por história, por historiografia, que foi depois, né, o caminho para o qual eu trilhei, estudos de memória, nasceu disso aí, né? Isso foi no início dos anos 2000, e desde então eu estou nessa aventura de pesquisar a sala de cinema. Claro que eu ampliei isso para outros lugares do Rio também, mas e pensar justamente nas micro-histórias, né? Na história oral, principalmente, né? Tentar perceber como é que as pessoas também fazem, né? Através das suas lembranças, dos seus esquecimentos, as suas costuras, né? Enfim, sobre a relação do cinema nas suas próprias vidas, o fato, né, do ato de ir ao cinema, que eu chamo de ida ao cinema, ter, de fato, uma participação na produção de subjetividades, nas questões identitárias. Claro, tem sempre ali também, né, o cinema na cidade. Então, foi por esse caminho que eu trilhei, e aí depois fui pesquisar cinemas do subúrbio do Rio de Janeiro, pesquisar cinemas também fora do Brasil, questões ligadas, né, a reaberturas de cinemas, fechamentos e reaberturas, que é uma coisa que a gente tem experimentado aí com bastante força, né, campanhas, já há um tempo já, mobilizações, ativismos, empreendimentos, enfim, da iniciativa privada também, né, em prol da reabertura de antigas salas de cinema que tiveram relevância no espaço urbano, que tiveram, enfim, que marcaram ali, né, algumas gerações. Então, o cinema como essa coisa viva, né, um equipamento urbano que também é um dispositivo cinematográfico, que também é um lugar que a gente, né, entra e sai um pouco da normalidade, né, do dia a dia. É uma caixa, né, na qual a gente entra para fruir né, de uma obra, junto com pessoas, né, desconhecidas, anônimos. Então, tem toda uma questão aí de desdobramento muito interessante sobre a sala. E o seu viés histórico, né? O seu viés histórico, tanto no mercado exibidor, como também nas relações com, né, com o setor de distribuição, própria produção, e essa costura, na verdade, na vida das pessoas, né? O fato dos cinemas terem essa relevância, esse papel assim preponderante na produção de sociabilidades, na história de vida, né? Na história fictiva das pessoas. Então, acho que pela história e pela memória, principalmente pela micro-história, né, e pela historiografia, que não quer apenas tratar as datas, né, mas quer tratar esse in-between, essa coisinha que está ali no meio, que não está, né, está ali, precisa ser escavada, né, ou que não está, enfim, nas lacunas. Então, esse que sempre foi o meu interesse aí nessa aventura de brincar com as salas de cinema, trabalhar com isso, né? Thalita, você já rendeu tanta coisa, né? Eu sempre tenho aqui que eu indico para todos os alunos, que eu acho lindíssimo, né? Esse trabalho, né? Que é resultado do seu mestrado, né? Que é a segunda Cinelândia Carioca, né? E só quem passou pela Sanspen antiga, como eu tive a sorte de passar, conhece o que foi o vigor daquilo em termos também do que a Cinelândia, né, no Rio de Janeiro, foi em determinada época. E o que me impressiona mais é que toda cidade, aqui no entorno de Juiz de Fora, aquelas cidades muito pequenininhas, todas elas tinham uma sala de cinema quase que doméstica. Então, isso fez parte da cultura do século XX, e eu não sei agora, no século XXI, se isso tem chance de ainda voltar, isso do cinema da rua, não o do shopping, que já tem, né, uma estrutura, uma vivência, uma experiência diferente. Eu acho que marcou o século XX. Se a gente pensar século XX, não tem como dissociar século XX de sala de cinema. Exatamente. Assim, talvez a mídia, né? Claro que a televisão, né, esteve ali, está ali. Hoje em dia a gente nem sabe exatamente o que é TV, o que não é, mas a gente sabe que a televisão também foi uma mídia, né, importante de formação do nosso século, mas o cinema, né, ele foi
um filho direto também, né, do processo de modernização dos centros urbanos, das cidades, e justamente da produção do comum, né, da produção do espaço público. Você citou, né, cidades pequenas que tinham, né, cada cidadezinha tinha lá o seu cinema, seu representante, então, próximas que as pessoas iam, né, se deslocavam para ir a um cinema de uma cidade pequena também mais próxima. Nesse caso aí, até, né, para ter sessões, para fruir, para fazer práticas de ida ao cinema, até ao lado de conhecidos, porque em cidade pequena, né, todo mundo meio que se conhece, um pouco diferente de centros urbanos mais densos. Agora, o cinema, né, a nossa história, né, a nossa vida do século XX, ela passou justamente por esse equipamento, né, como se ele tivesse, de fato, sido uma mola propulsora e também um componente de uma engrenagem de produção de espaço, de produção de imaginários, de produção da nossa vida cotidiana, mesmo que as pessoas talvez não entrassem necessariamente, não tivessem o hábito cotidiano ou semanal, de entrarem no cinema, só aquela presença daquele equipamento, aquela corporeidade, né, aqueles prédios que eram, né, assim, em sua grande maioria, constituídos arquiteturalmente para aquela finalidade de exibição, para aquela finalidade, né, de dar a ver, enfim, promover o encontro com, né, um outro mundo, com a janela, né, a possibilidade do cinema entendido como janela. Então, só o fato de haver esse equipamento na rua, o fato de você passar e aquilo ali estar presente na marca da cidade, né, nesses territórios que também são afetivos, fazia, né, ali uma certa, né, uma certa configuração citadina diferente, né? Então, essa marca ali nos nossos trajetos, cinema também empreendendo, né, por sua presença, outros trajetos, outras possibilidades das pessoas fazerem ocupação urbana, terem motivações de estarem ali. O cinema como um olho também, né, é um conceito muito legal da Jane Jacobs, que ela fala de equipamentos que servem como olhos, né, para a cidade. Então, às vezes, o cinema sendo o último a apagar as luzes em alguma localização. Enfim, então tem essa narrativa, né, nossa, de século XX, que tem o cinema ali como... Tem os cinemas de rua como um dos componentes de formação de plateia, enfim, né, da gente ter, de fato, aquilo ali como algo também formativo, educativo, a presença do filme através justamente dessa possibilidade de entrada nessa caixa, nesse dispositivo, nesse lugar que é diferente, né, de uma certa dinâmica ali de luz, de sensorialidades, de sensibilidades das calçadas, né? Então, você entra para ter acesso justamente a mundos dos sonhos, como diz o Luiz Vieira, né? Então, foi marcador, né? É fundante de século XX, né? Apesar de ser, né, ali fruto, né, de dinâmicas tecnológicas, dinâmicas científicas, dinâmicas comerciais e urbanas, né, de anteriores, né, de outros séculos, mas pensar justamente o cinema como essa mídia do século XX, né, a sala de cinema como essa mídia do século XX. Claro que, né, ali, rapidamente, sempre concorrendo com outros, mas em termos de fundamentação mesmo, né, de caráter, assim, de pessoas que são do século XX, ninguém está imune, né, ninguém está, assim, claro, né, há pessoas que nunca entraram numa sala de cinema, mas a questão da tela grande, que é hoje um dos desafios, né, porque as telas, elas, né, estão em todos os lugares, então tem uma profusão de telas. Por isso que o cinema ele também perdeu um pouco o seu protagonismo, mas está aí, não é uma mídia desaparecida, né? Ainda é formativo, ele foi para o shopping, ele habita outros lugares, mas também no início dele ele também habitou outros espaços, né? O cinema ele está sempre tateando, né, os espaços para ver onde ele pode se abrigar, para ver onde ele pode se enfiar, né? Então ele se enfia nos espaços. A grande questão é a tela grande, né? A tela grande e a ideia justamente do público, né? De você ter ali um espetáculo cinematográfico compartilhado, né? Uma experiência coletiva de fruição, uma experiência coletiva de espectatorialidade,
esse é um grande desafio que hoje, claro, com a Covid, isso aí, né, não foi um mérito da Covid, isso já tinha, né, já vinha sendo modificado, já vinha sendo né, assim, alterado há muito tempo, mas o grande desafio é o que essas salas vão virar, né? Principalmente as de rua, qual o destino, qual a identidade, qual relação, qual vai ser o papel delas nos próximos tempos, né? Nessas dinâmicas socioculturais, nas nossas dinâmicas cinematográficas, nossas dinâmicas espectatoriais, né? Que a gente tem, de fato, uma relação mesmo, né? De percepção diferente quando a gente está. O nosso corpo ele é convocado a ter ali outras experiências, né, perceptivas e sensoriais, quando a gente está dentro do dispositivo e não né, segurando a tela e visualizando aquilo. Né, então, assim, não dá para a gente... Então, eu acho, né, eu particularmente, eu não concordo muito com esses discursos muito apocalípticos de que vai acabar. Eu acho que, como sempre, o cinema ele vai se metamorfoseando, né? Ele vai encontrando outros modos, outros lugares, outras atividades, outras relações possíveis, que é uma engrenagem, o cinema é uma engrenagem, né? Então, cada vez ele vai recebendo ali fluxos e vetorizações né, de vários aspectos, tecnológicos, econômicos, sociais, culturais, urbanos, e aí ele vai ganhando, vai, né, se modificando como sempre foi, né? Então, não é a sala de cinema, inclusive, né, no modo que a gente já conhece convencionalmente, ela nem sempre foi dessa forma, né? Ela foi de outras maneiras. E há outras experiências com cinemas, enfim, né, drive-ins, cinemas de galpão, experiências de tela grande, né, enfim, ao ar livre. Então, assim, o cinema ele é mais o equipamento, sala de cinema, ela é claro, ela é um aspecto ali importante nessa formação dessa história, né? É o convencional, é o nosso coração, digamos assim. Mas a gente sabe que, historicamente, o cinema ele sempre foi essa engrenagem ali, suscetível a modificações, suscetível a transformações, a remodelações de formatos, de intencionalidade, de papel na vida cotidiana mesmo das pessoas. Eu acho que desaparecer eu acho muito prematuro. Tudo bem que a gente já não tem mais tantas salas, né? Isso é óbvio, os dados estão aí. Mas eu acho que tem uma modificação assim no papel que aquilo ali pode exercer, principalmente os cinemas que têm, claro, todos são valiosos, né? Mas cinemas que tenham ali um interesse arquitetônico, um interesse de participação na vida social de determinados espaços urbanos. Então, acho que esses cinemas eles têm que ser observados, né, justamente como equipamentos que fazem parte da história, né, do nosso patrimônio, né, um patrimônio que é imaterial também, né, não é apenas a questão da patrimonização arquitetônica, mas tem, de fato, ali eventos que aconteceram, né, em torno daquilo, enfim, e que precisam, né, essas práticas elas precisam ser preservadas. Então, acho que a sala de cinema ela também tem que começar a ser olhada, como já mas acho que com mais força, a partir desses mecanismos que a gente, né, tem refletido sobre eles em relação à preservação audiovisual, né? Porque é sala de cinema, então faz parte de uma das dinâmicas de exibição e faz parte da vida das memórias das pessoas. É interessante que você você cunhou um conceito, né, dessa nostalgia, né, que é ativista, né, um ativismo nostálgico, né, que tem muito a ver com isso, né, uma certa maneira de você também transformar a questão dessa saudade, dessa lembrança, dessa memória afetiva, em algo que resulte em ações concretas para a preservação, não só da experiência, vamos dizer, na sua concretude, materialidade da sala arquitetônica, patrimonialização, mas também daquela vivência. Você podia falar um pouco para a gente de como você tem agido em prol de várias salas de cinema do Rio de Janeiro, inclusive uma que eu frequentei muito, o Roxy, na esquina da Bolívar, com a Nossa Senhora de Copacabana, ali na zona sul do Rio de Janeiro, né? Pois é, assim, eu sou pesquisadora, mas eu também, às vezes, atuo ali como dentro da academia, né, para ultrapassar os muros, né, das nossas
lidas acadêmicas, de vez em quando eu atuo, assim, né, modestamente, em algumas mobilizações em prol de cinemas históricos, né? E tem alguns, né, que a gente, assim, atua diretamente ou, enfim, né, como enfim, dando palestra, apoiando o pessoal, dando visibilidade, né, através das minhas pesquisas, as questões. A gente tem hoje, né, uma certa... Não é um fenômeno brasileiro, isso aí é uma coisa que acontece mundialmente, justamente por conta, né, dessa ameaça pela mídia, né, cinema, e pela ideia de sala de cinema de rua ser algo ali ameaçado, né, de extinção. Existem ali movimentos muito sólidos, de vários setores, de várias áreas, de sujeitos, enfim, de atores de várias áreas diferentes, em prol da preservação de salas, ou também, mesmo as salas desaparecidas, mesmo os cinemas já, né, extintos, existe também um movimento muito sólido de pessoas que têm justamente o interesse de compartilhar suas memórias sobre aquilo ali, para justamente traçar essas histórias, para que aquilo ali não suma no rastro do tempo, né? Então, a gente tem ali, a gente tem a partir, principalmente, isso nasce muito, né, também justamente com os fechamentos, né, como uma certa autodefesa, né, das pessoas em relação a esses fechamentos. As pessoas começam a ficar ali carentes, né, desses espaços, cidades perdem salas. Então, essa história, ela está ali, ela precisa ser contada, ela precisa ser, né, enfim, ela entra nas tramas discursivas das pessoas, né? Então, a gente tem movimentos de sociedade civil organizada, de governos, enfim, né, no âmbito mais estatal, de empresas mesmo, até próprias empresas exibidoras, às vezes empresas pequenas, que têm ali justamente uma motivação para não se desfazer do seu equipamento, embora, né, todos os sentidos comerciais às vezes impliquem, né, enfim, né, auxiliem mais, né, numa certa digitalização desses equipamentos do que num apoio. Mas existem, né, vários movimentos de vários cernes diferentes. E tem o ativismo, né? Uma coisa que é a galera que veste de fato a camisa, né? E fala: olha, eu sou ativista da sala de cinema, porque enxerga aquilo ali como uma sala de cinema importante dentro de uma dinâmica, né, espectatorial, de público. Eu tenho um afeto, eu fui ali, foi a primeira vez que eu vi um filme, ou nem foi com a própria pessoa. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô contavam para mim que esse cinema que está fechado aqui, deteriorando, ele foi importante para a vida deles. Mas tem um outro interesse que passa isso aí, que é pensar o cinema como um catalisador de forças urbanas, né? Como um catalisador ali de possibilidades de você ter motivações para ocupar o espaço, de você ter algum vetor, algum viés, enfim, alguma linha possível na configuração das cidades que passe pelo audiovisual, né? Tudo que a gente tem telas em tudo que é canto, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você está com tela. A mídia, ela está sempre nas cidades. Mas essa mídia sala de cinema, né, esse equipamento urbano e esse dispositivo, ele é responsável também por encontros, né, por afirmações identitárias, por costuras de sociabilidade. Então, não que as outras mídias não façam isso, fazem, mas ele faz isso na carne da cidade. É um lugar específico, na topografia dos espaços urbanos, voltado para isso, né? E faz parte, muitas vezes, né, da própria história, da configuração de outras questões urbanas, como, por exemplo, eletrificação, né? Energia elétrica e sala de cinema e trem, né? E lugares onde estações de trem que naquele meio ali, naquele cernezinho ali, naquele pedacinho da cidade, ia surgir um cinema, porque tinha estação, o cinema que precisava do trem passando perto justamente para receber, né, os rolos. Então, cinema e transportes, cinema e mobilidade urbana. Então, o cinema, ele acaba, né, se infiltrando também em outras questões de ordem urbana e de sociabilidade, né? Então, é um equipamento que faz parte justamente de uma certa observação de como que a minha cidade está,
né? Quais são os destinos que esse pedaço, esse meu bairro, essa minha cidade teve em relação às histórias das mídias, né? Por que eu não tenho um cinema aqui, um espaço de congregação, um espaço de sociabilidade, um espaço de encontro, que faz parte também de uma preocupação em relação à democratização da ocupação do espaço urbano, né? Tudo bem que os cinemas, eles, né, são comerciais, mas você ter ali a produção do comum a partir de um equipamento urbano que passa por um viés de, né, cultura, de sonho, de dinâmicas perceptivas e sensorialidades que são diferentes, experimentação, né, de performances que são diferentes, né, do que a gente está acostumado a fazer em outros espaços urbanos. Então, tem muito grupo ativista hoje, e aí eu posso até citar alguns, que justamente tem como preocupação a recuperação do cinema, né, a retomada do cinema, uma certa reabertura, não apenas como cinema, dentro do possível, do que é possível, então são muito conscientes, né, tem noção, né, esses grupos têm noção de que são outras épocas, não é apenas uma ideia de uma nostalgia restaurativa, nostalgia restaurativa é um conceito da Svetlana Boym, para falar daquele tipo de nostalgia que é lamentativa e que quer, na verdade, pegar o que era no passado e tentar enfiar no presente e não dá certo, né? Porque as coisas mudam. E isso pode até trazer alguns perigos, né? Uns perigos reacionários. Aquela época era boa, e você olhar para aquele passado e não observar esse passado também de forma crítica. Mas existe um âmbito aí de uma nostalgia ligada a esses ativismos, que eu tenho chamado de nostalgia ativa, ou ativismo nostálgico, que é ligado justamente às questões das mobilizações por salas de cinema históricas, que é justamente perceber as dinâmicas do passado. Foi um equipamento cultural, comercial, não era tão democrático assim, mas estava na rua e promovia algum lance, promovia alguma experiência diferenciada de ocupação urbana e de produção de narrativas de vida, né? E, claro, né, quando você observa isso em termos de reabertura, essas pessoas geralmente são muito conscientes, elas pensam mais no sentido de usar aquele equipamento também como um motivador de outros pensamentos sobre a cidade, seus próprios lugares, sua identidade, contrapagamentos, né, invisibilidades de espaços. Por exemplo, eu cito o pessoal do Cine Guaraci, né, que é uma luta, um movimento Guaraci Vive, que tem conseguido conquistas assim, impressionantes. É um movimento que tenta pensar justamente um cinema que fica em Rocha Miranda, subúrbio do Rio de Janeiro, que, claro, as pessoas que moram ali têm que pegar a condução e ir para muito longe para ver se, né? Não dá para ir a pé para o cinema. Então, são dinâmicas que envolvem até mesmo camadas políticas. O prédio ele é tombado na sua fachada, mas ele não existe tombamento por uso, né? Então, eles tentaram e conseguiram ali, estão conseguindo, né, fazer com que o destino próximo, né, que está sendo oferecido para aquele prédio não se execute, que é transformar aquilo em mais uma loja grande, enfim. Aí tem uma premissa ali política de uns lobbies, de vereadores. Então, o cinema mesmo, né, como esse lugar que você, quando você olha, parece só uma sala de cinema, mas tem linhas políticas, tem linhas ali de ações, né, de forças, de relações de poder muito fortes em relação à ocupação urbana, destinação dos espaços, questões identitárias. Então, o cinema como um projeto de luta, né? Ele pode ser observado como um lugar de luta pelo urbano, pelas né, sociabilidades ali que passem também por questões culturais, por uma ocupação mais heterogênea, né, da cidade, por ter em vista também, né, que esses lugares eles podem se tornar centros culturais, com, claro, exibição cinematográfica, mas também atrair outras possibilidades, né, de experiência cultural para as pessoas, para as crianças, enfim, lugares formadores, né? Então, o cinema, ele tem há cinemas que são cascas hoje, né? Alguns, claro, que não dá mais para recuperar, mas aqueles que dão ainda para recuperar e que têm uma intensa participação histórica na vida de uma comunidade,
e alguns são observados ali também como, né, um catalisador dessas forças, né, de forças políticas, de forças de dinamização econômica a partir do audiovisual. A gente está numa era, né, da economia criativa, então por que não observar esses espaços deixados a partir desse viés de retomada cultural? Então, muitos desses grupos ativistas, eles têm isso como serve. Você citou o Roxy é assim, a Severiano Ribeiro, né, que é dona do Kinoplex, é um cinema que tem público, mas ele é caro, é caro manter um cinema de rua. É claro que para eles seria muito mais interessante alugar para uma loja qualquer, enfim, né, fora ali de uma atividade cultural cinematográfica. Então teve esse imbróglio aí, essa confusão no Roxy, que ele está fechou na pandemia, não reabriu mais. Só que por conta de uma certa mobilização, e aí não foi um grupo ativista específico, né? Foram várias pessoas unidas, pessoal também de representação comercial do bairro de Copacabana, teve ali uma certa comoção, né? Não pode fechar. O Roxy é um pérola no Art Deco, é um dos últimos prédios de cinema, de esquina Art Deco que a gente tem no Brasil, né? Então, isso fez com que a Prefeitura do Rio o listasse numa lista de bens notáveis da cidade, né? O nome é esse, lista de bens notáveis, que é um trunfo, né? É um recurso ali que tenta driblar a questão, né, do não tombamento por uso, que a gente não tem na legislação, porque tombado ele mas se é tombado, não importa ser tombado, né? Você pode alugar para uma loja, ela vai manter tudo bonitinho, mas a função ali vai ser outra. Mas essa listagem aí dos bens notáveis faz com que a atividade original do prédio seja mantida, né? Então, hoje, o Roxy, quando reaberto, provavelmente será reaberto, não sei se pela Severiano Ribeiro ou outro lugar que o alugue, ele vai, né, ter que manter a sua função, a sua atividade cinematográfico-cultural, né? Porque ele é entendido como um bem notável dentro de um setor cultural, de promoção de cultura, num bairro que é um bairro, né, assim, super importante do Rio de Janeiro, que não tem outra sala de cinema. É um bairro enorme que não tem outra sala de cinema, né? A gente vai encontrar cinemas. Isso aconteceu também com o Estação Botafogo, que também está sempre sob ameaças, esteve sob ameaça de fechamento também, porque o prédio foi pedido, né? O aluguel, enfim, né? Tem umas questões lá financeiras envolvidas, mas o dono pediu, né? O dono que também é Severiano Ribeiro. Enfim, mas foi, né, ali também uma luta de mobilização muito grande. O Cavi, que é um rapaz que é importante, assumindo, né, essas lutas também, ele lutou lá muito ele sim ativista, lá pelo Estação, né? Mas aí a gente encontra esses grupos, a gente encontra essas forças, né? Encontra esses personagens, assim, que vão lá, sentam, vão para a porta do cinema, faz mobilização online, enche a paciência de vereador, né? Enche a paciência de prefeitura, não apenas no Rio, estou falando do Rio, mas assim, o pessoal do Cine Rua Pernambuco, que conseguiu transformar um grupo ativista de cinemas, em prol de salas de cinema, enfim, históricas de Pernambuco, conseguiu transformar isso num programa estatal, né? Esse grupo ele foi abraçado e virou um programa, né? Um programa de preservação, revitalização e reabertura de cinemas em cidades de Pernambuco. Então, assim, dá certo, né? A nostalgia ela pode ser ativa, né? Ela não é só lamentativa. Ela pode ser consciente e pode reverberar em ações concretas também. Thalita, eu acho isso um espetáculo, né? A gente pensar também, quer dizer, que você pode usar essa saudade, essa nostalgia para construir coisas novas, num novo cenário de século XXI. E eu, então, queria, assim, para a gente fechar esse nosso papo, que é tão bom que dá vontade de fazer vários episódios, perguntar para você, o que o modo de ver, assim, para rapidamente você fechar, o que vocês estão pesquisando hoje com o modo de ver? O que vocês anunciam aí para a gente?
A gente, na verdade, né, é um grupo de pesquisa que, durante a pandemia, a gente praticamente não fez muita coisa. Mas a principal linha mesmo do modo de ver é pensar justamente a memória das pessoas em relação às salas de cinema e essas participações do cinema na configuração das cidades, né? Então, a gente tem três vieses ali de pesquisa, que é público, o outro, de fato, é uma questão mais ligada à cultura mesmo, e o outro é a questão da fruição, da percepção, da espectatorialidade, né? Que passa também por um aspecto ali do dispositivo, de questões de sensorialidade, etc, etc. Mas a gente é um grupo muito fértil, um grupo com muitos pesquisadores e que atuam muito, né? A gente produz muita coisa um com o outro, às vezes, juntos ou separadamente. Então, a gente está sempre envolvido ali em alguma produção de alguma pesquisa por meio dos pesquisadores que formam, né, esse grupo, né? Tem os doutorandos, né? Enfim, tem o pessoal, os mestrandos que integram, né? Quando eles entram na pós, eles, né, os nossos orientandos, que eles vão participar do grupo, então as pesquisas deles também passam a ser integradas, e a gente tem um evento, né, que ano passado aconteceu de forma remota, foi bem pocket, foi bem pequenininho, que é o Encontro Modos de Ver, é um encontro anual. Esse ano a gente não pôde fazer, a gente não conseguiu ter braço para isso, então foi um ano muito confuso, mas a gente, né, faz outras atividades, enfim, faz reunião de vez em quando, e ano que vem a gente quer fazer, a gente quer retomar o Encontro Modos de Ver. A gente teve um ano passado muito tímido, mas foi super legal. O pessoal da Bélgica veio falar sobre um projeto de mapeamento de salas de cinema de Bruxelas. O pessoal do Cine Rua Pernambuco foi falar também numa live, a gente fez algumas lives, e ano que vem a gente está querendo retomar, mas presencialmente. Nós estaremos lá, o nosso Comunicação Cidade e Memória vai estar lá, com certeza. Vamos fazer juntos, presença. Inclusive. Vamos fazer juntos, achei ótima a proposta. Thalita, ótimo, já estamos querendo falar isso com vocês. Acho bom demais. Essas histórias todas, é isso que dá razão para a gente viver, e essa paixão pelo cinema, pela cidade, e por termos uma ação transformadora nesse mundo. Super obrigada, estaremos juntas. Eu, você, nossos grupos, mestrandos, doutorandos, bolsistas de iniciação científica e outros que quiserem se juntar. Obrigadíssimo, fique bem. E, gente, até o nosso próximo episódio.